Hello, student. Welcome back. Marlon here, your English teacher. In today's class, we're going to learn the simple present verb tense. Nós vamos aprender na aula de hoje o tempo verbal que a gente chama de simple present ou present simple, tanto faz. Quem é esse cara, então, e para que a gente usa ele? Começando aqui direto ao ponto. O present simple é como se fosse o presente do indicativo em português. Marlon, o que é isso? É aquele tempo verbal que a gente usa para falar de coisas que a gente faz. Eu faço, eu como, eu vou, você vai, você estuda, você trabalha, eles estudam. Então a gente usa esse tempo verbal para falar sobre rotinas, ações que habitualmente fazemos, né? Coisas que acontecem com alguma regularidade, né? Sempre, às vezes, nunca. Fatos em geral. Com essa essência, né? Nós vamos começar aqui trabalhando frases afirmativas variando entre 4 pessoas do discurso. Aqui é importante ressaltar que quando a gente estuda esse tempo verbal, a gente vai separar didaticamente aqui as pessoas do discurso, né? Eu vou falar primeiro I, you, we, they, e a gente vai deixar para outra aula falar de he, she, it, porque isso vai mudar a estrutura da frase. Tá bom? Então vamos com calma aqui, vamos começar então. Vamos para as nossas frases, né? O que nos interessa aqui de fato. Eu tenho aulas de inglês 2 vezes por semana. Eu tenho aulas de inglês, eu faço aulas de inglês. Muitas vezes a gente usa o verbo fazer aqui, tá? Em inglês a gente vai falar assim: I have English classes. 2 vezes eu falo em uma palavra só em inglês, twice. Twice a week. I have English classes. I have English classes twice a week. O professor falando pro aluno agora, dando uma bronca no aluno. Você nunca faz sua tarefa, né? Você nunca faz seu dever de casa. You never do your homework. Então, vou comentar um primeiro ponto aqui, né? Você que vem fazendo a sequência de aulas, né? A gente falou primeiro de verbo to be e a gente falou de present continuous, onde a gente utiliza o verbo to be como ponto central da estrutura. Aqui não tem verbo to be, tá? Porque não tem estar. Não é estar fazendo algo, é fazer algo, né? Eu faço, eu tenho, eu nunca pratico, eu bebo. Então não há a presença do verbo estar. Portanto, não utilizaremos verbo to be em frases dessa natureza. You never do your homework. You gotta study more. You never do your homework. Nós praticamos esportes regularmente. We. Posso usar o do também. We do sports. Fazer esportes, praticar esportes nesse sentido. We do sports on a regular basis. We do sports on a regular basis. Numa base regular, regularmente. Do sports on a regular basis. Eles bebem café toda manhã. As crianças, né? Eu, quando era criança, não tomava café. I didn't used to drink coffee when I was a kid. But my neighbors did. So, they drink coffee every morning. They drink coffee every morning. They don't like tea very much. Não gostam muito de chá, né? Eles bebem café toda manhã. They drink coffee every morning. Ó, variando a pessoa de discurso, ó. I, you, we, they. Vou deixar he, she, it de fora por enquanto, como eu disse. Eu dirijo para o trabalho todos os dias. Eu vou para o trabalho de carro todos os dias. Em inglês eu vou usar o verbo drive. I drive to work every day. I drive to work every day. Drive to work every day. Então, aqui no presente, né, simples, né, no simple present, eu só preciso saber o nome do verbo aqui, né? Eu tiro lá o to dele, o infinitivo dele e coloco ele ali. I drive, I drink, I have, I go, I do. Molezinha, né? Por enquanto. Vamos continuar aqui.
Eu geralmente almoço num restaurante perto do trabalho. Uma boa palavra que combina aqui. Algumas expressões de tempo que combinam muito bem, então, com esse tempo verbal é o quê? Geralmente, todos os dias, toda manhã, regularmente. Eu já estou te dando aqui exemplos propositalmente, ó, 2 vezes por semana. Todas essas são expressões de tempo que se encaixam dentro dessa ideia de rotina e habitualidade. Aqui eu falo assim, ó, I usually. Olha como é enroladinha a pronúncia dessa palavra. Usually. I usually almoço, have lunch. Não é só lunch, tá? I usually have lunch. Eu tenho que botar o have aí para dar essa ideia de verbo. I usually have lunch at a restaurant. Num restaurante. At a restaurant. Junta. At a restaurant. I usually have lunch at a restaurant near the office. Perto do trabalho, né? Eu chamo do escritório, da empresa, o lugar onde trabalho, do seu local de trabalho. Usually have lunch near the office. I usually have lunch near the office. At a restaurant near the office, melhor dizendo. Eu sempre, ó, outra palavra aqui de frequência, né? Então, algumas palavras de frequência. Usually, geralmente, sempre, sempre. Palavras de frequência, ó. Usually, geralmente, sempre, I, always. I always, repeat after me. I always take a shower. I always take a shower in the morning before going. Vamos falar assim, before I go. Vamos simplificar a estrutura aqui. Before I go to work. I always take a shower in the morning before I go to work. Às vezes, olha só, geralmente, usually, always, sempre. Às vezes, sometimes. Sometimes I read. Eu leio, I read. Algumas páginas eu vou falar assim, a few pages. Sometimes I read a few pages de um livro, of a book. Sometimes I read a few pages of a book after I wake up, depois que eu acordo. Depois, after I wake up. Duas palavras aqui interessantes também, ó, dois advérbios aqui, ó. Before, antes, after, depois. After I wake up, before I go to work. Sometimes I read a few pages of a book after I wake up. A próxima frase então fala assim: My wife and I, minha esposa e eu, my wife and I, esposa, wife, my wife and I ride our bicycles. Então, para andar de bicicleta, a gente não usa o verbo walk, tá? Um erro comum isso aí. Walk é caminhar, é andar com as pernas. Andar de bicicleta é ride a bicycle, né? We ride our bicycles. My wife and I ride our bicycles together on Saturday mornings, que é aos sábados de manhã. On Saturday mornings. Habitualidade, rotina. My wife and I ride our bicycles together on Saturday mornings. Um fato geral aqui agora, né? Não é necessariamente uma rotina, não estou falando de uma habitualidade, mas é um fato, algo que eu faço. I speak English and Portuguese. I speak English fluently and Portuguese is my native language. Soon enough, you'll be speaking English fluently also. Vai falar inglês fluente também, né? Os Jogos Olímpicos acontecem a cada 4 anos. Ó, os Jogos acontecem, um fato, né? Um fato até habitual. Tem uma expressão de tempo aqui habitual também, a cada 4 anos. The Olympic. The Olympic Games acontece, eu posso falar assim, take place. Uma expressão aqui, take place. The Olympic Games take place
a cada 4 anos eu vou falar assim, every 4 years. Esse a cada aí que a gente usa é every também, né? Every day, todo dia. Mas aqui pode servir nesse caso. Every 4 years. The Olympic Games take place every 4 years. Então, nós vimos aqui, ó, vários exemplos com as 4 pessoas do discurso. I, you, we e they. I, we, they. Beleza. Para dar uma finalizada aqui, vamos repassar juntos algumas expressões de tempo, tá? Que vão ser comuns, muito comuns dentro dessa estrutura de Simple Present. Olha só. Always. Usually. Eu não vou ficar falando em português, você está acompanhando aí na tela, né? Always. Usually. Often. Posso falar often também? Dá para pronunciar o T? Dá. Posso omitir? Posso. Often. Sometimes. Hardly ever. Ou rarely. Never. Essas são palavras de frequência, que eu já meio que marquei o termômetro aí, do que é mais frequente, do sempre, até chegar ao nunca. Outras palavras, outras expressões de tempo, muito comuns dentro desse tempo verbal, como eu disse. Every day. Every week, every weekend, every other day. Essa é interessante, dia sim, dia não. Every other day, every morning, every night, on weekends ou at weekends. Essa aceita 2 preposições, sem diferença. On weekends, at weekends. On weekdays, on Sundays, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, os dias da semana, a gente vai procurar, a gente vai falar deles por completo em outra ocasião. In the morning, in the afternoon, in the evening. Evening é o começo da noite, o fim da tarde, né? 6, 7 horas. At night, à noite, já tem estrelas no céu. It's all dark, at night. Então perceba por último aqui também, né? Que eu uso para os turnos do dia, eu uso in the morning, in the afternoon, in the evening. Quando eu falo night, eu troco. Eu não falo in the night, tá? Cuidado com esse erro. At night. Outras palavras de frequência. Once a week, uma vez por semana. Twice a week, 2 vezes por semana. 3 times a week, 3 vezes por semana. Aqui eu tenho que acrescentar a palavra times, depois do 3. 4 times a week, 5 times a week, and so on. Ok? Nos vemos na próxima aula para continuar esse assunto.